Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vós aqui nessa região de leste de Minas, zona da Mata Mineira, sul capixaba e é todo o Brasil e o mundo onde estamos ouvindo. Estamos falando de Lajinha, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com as nossas aulas de teologia. Aqui nós temos os 3 cursos teológicos, básico, intermediário e bacharelado, e você pode cursá-los todos à distância aí na sua casa, desfrutando do conforto do seu lar. Basta se inscrever na descrição do vídeo aí, assistir os vídeos de cada matéria que você se interessar, pode fazer por matéria, pode fazer o curso todo e pode ir fazendo a grade completa e depois passar para curso superior de teologia. Nós estamos aqui desde 1992, pastor, professor Ilmar Santo de César, ensinando aqui nessa região. Nós somos professores do Colégio Estadual de Minas Gerais, na área de Sociologia e de Geografia. Temos várias formações e dependemos completamente do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor. As qualificações são muito boas, nós precisamos nos qualificar, precisamos estudar, precisamos aprender, mas não podemos esquecer que estudo é esterco, né? Tudo é adubo. O Espírito Santo que é o grande segredo de tudo. Nós estamos estudando nessa matéria chamada Teologia Pastoral 2, ela compõe o livro 6. Nós estamos no livro 6, é o último livro do curso básico. Esse é o último livro do curso básico. Quem está concluindo, começou no primeiro, concluindo com o 6º, estará formando no curso básico. Essa matéria, então, é a primeira aula dela. Hoje é a Teologia Pastoral 2. Quando a gente fala em Teologia Pastoral, na verdade, nós estamos falando de pastoreio, né? Pastoreio. E para falar de pastoreio, temos que entender, então, né? Por que esse nome pastorear, pastoreio, pastor de ovelhas, né? E às vezes muitas pessoas têm confundido as missões, né? Não têm compreendido muito bem a missão do pastoreio. Na verdade, o pastor, que é uma das funções descritas lá em Paulo, aos Efésios, Paulo diz, para uns o Senhor concedeu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, são a função do ministério da palavra. Quando a gente encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, aquela revolta das viúvas e tal, eles então falam assim, nós levantaremos os diáconos para servir as mesas, para atender as outras partes, nós, porém, ficaremos na oração e na ministração da palavra com jejuns e orações. Então, o ministério da palavra ele é diferente do ministério cotidiano, né? O ministério da palavra, né? Está aqui o evangelista que vai na frente, vem do lado do profeta e o pastor, o menor de todos é o Paulo diz, eu sou o menor de todos, apóstolo, né? Nem posso ser chamado assim, que é um mestre, Paulo é um escritor, escreveu um quarto do Novo Testamento, e o apóstolo é o qual você não segura nada, né? Sem esse dedo aqui você não consegue, tudo depende dele. Então, apóstolo, tem até alguma controvérsia, que uns acham que apóstolo foram aqueles 11, depois mais Matias 12, aliás os 12 tirou Judas e entrou Matias, muita gente acha que só teve aqueles apóstolos, né? Mas a Bíblia também chama Paulo de apóstolo, ele mesmo diz vários textos, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, em outros lugares ele diz Paulo, servo do Senhor Jesus, né? Servo, escravo, na verdade a palavra correta é escravo, servo não é escravo, né? O escravo é muito mais penalizado do que servo. Mas isso é uma questão para um outro debate. Eu particularmente creio que não foram só aqueles, a Bíblia cita outros apóstolos, né? Naquela época mesmo, mas isso é uma questão aqui. E o Ministério do Serviço, que é o Katchamerine, aqui é o Diaconia Tulogu da Palavra, o Ministério da Palavra, que é essas funções, e o Ministério do Serviço, que é apóstolo, presbítero, serviço, socorro, ajuda e tal. Mas nossa função aqui é falar de pastoreio. Então, na nossa introdução, nós vamos procurar falar disso. Da onde veio esse termo? Quando a gente se refere, falando de pastor, às vezes é um pastor título, às vezes não é um pastor de pastoreio, que o verdadeiro pastor é aquele que pastoreia. Qual é o serviço? Da onde veio a palavra? O próprio verbo ra'á, usado no Velho Testamento inteiro, né? Pastorear. Por isso o Salmo 23 diz, o Senhor está nos pastoreando, não faltará. Né? Não tem nada ali, não faltará, não faltará. Então, pastoreio vem da palavra pastor de ovelhas. Poucas vezes, parece que só uma vez, nós vamos falar disso aqui nas aulas futuras, só tem um termo no Novo Testamento que se refere a pastor fora do contexto de pastor de ovelhas. Nos demais, todas as referências no Novo Testamento é pastor de ovelhas. Então, nós precisamos de levantar essa função, né? A primeira coisa dela é que ela era uma função rejeitada, né? Pastor de ovelhas não era função de primeira linha, vamos dizer assim, era função de terceira linha. Você encontra lá as filhas de Jetro pastoreando.
Zípora e as suas irmãs pastoreavam, porque também parece que não tinha nenhum herdeiro masculino ali, né? O Jétro, sacerdote Midian. Você depois encontra também as filhas, já no caso do Labão, você encontra Raquel pastoreando, mas tinha irmão, porque depois os irmãos reclamaram e vieram com Labão atrás de Jacó, quando se encontraram no monte Gileade ou Galaade. Davi era o menor dos filhos. Samuel chega para fazer a unção e diz, não tem mais ninguém? Não, tem um menor que está cuidando do dele. Então, assim, era uma função subalterna, era função de categoria mais final. Tinha outras coisas mais nobres, né? E como tinha no Novo Testamento também a curtição de couro, né? Era coisa rejeitada pelos judeus. Aquele Simão curtidor, onde Pedro ficou lá na região de Jope ali, era função também desmerecida, uma função pejorativa na sociedade judaica. Então o pastoreio de ovelhas era assim. Próprios irmãos de José, quando chegaram no Egito, levados, né, por José, o Zafanate Paneá, que era governador do vizir do Egito, eles disseram, qual é a função de vocês? Nós somos pastores de ovelhas. Então não era uma função muito de primeira linha nem categoria. Mas por que foi usado esse termo então, que o povo do Senhor é chamado de ovelhas e o líder é chamado de pastor, né? Então a primeira coisa importante de tudo isso, você tem que entender que pastoreio é uma chamada, né? Você tem que ter chamada para aquilo. Chamada é o quê? É uma convocação. Não é uma pessoa se dispõe, eu autodisponho a ser um pastor, a ser um líder. Na verdade, muitos desses aí, as funções às vezes não estão definidas, né? Você precisa entender qual a sua função, né? Nesse ministério da palavra, você às vezes tem título, porque nós não usamos aqui no Brasil hoje em dia, muitas poucas igrejas usam, títulos outros além desse. Você tem algumas igrejas que usam o tipo de bispo, né? A Universal usa bispo, a Renascer da Bispa Hernandes e a Bispa Sônia usa bispo, Mundial bispo, o apóstolo Valdomiro, né? O Edir Macedo não chamou apóstolo, fundador da obra dele, mas não chamou apóstolo. Aqui o nosso Ministério Tabernáculo, nosso fundador é pastor, não se chamou apóstolo, né? Apóstolo é o fundador, é o diretor, é o principal, é o que segura toda a obra, né? O profeta que fala da parte de Deus, não pode confundir profeta com profecia, que é um dom espiritual. O profeta está aqui, o mestre é o que ensina, não é isso? O pastor é aquele que vai pastorear o rebanho, não é isso? E o profeta, já falei, então evangelista é o que vai à frente evangelizando, anunciando, proclamando, falando da palavra de Deus. Na verdade, o bom líder é sempre isso tudo, né? O verdadeiro líder deve ser tudo isso, deve ser mestre, ele deve ser pastor, ele deve ser evangelista, deve ser profeta, deve ser apóstolo. Mas é preciso distinguir isso muito bem, e nossa tarefa aqui não é essa de fazer essa distinção, estamos falando só por introdução, né? Você tem discernimento disso. Às vezes o seu ministério não é de evangelista, e hoje nós usamos isso como cargos hierárquicos aqui na igreja, né? A gente tem lá o auxiliar, o diácono, ele vai a presbítero, ele vai a evangelista, ele vai a aspirante, ele vai a Maranata chama de ungido, e depois vai ser pastor. Então é uma escala, é um degrau, né? São ascensões. Na verdade não deveria ser assim, mas é o usual no nosso meio, no meio evangélico. Não temos fundamentação disso no texto bíblico, você encontra bem facilmente, no Novo Testamento, diáconos, não se fala em presbítero, mas o presbítero lá, a função dele não é essa de hoje aqui, a função presbiterial hoje aqui é mais a função acessória, né? Ela está abaixo da liderança pastoreia. Pastor presbiteriano tem o pastor docente, o presbítero docente, que é o presbítero docente e o presbítero discente. Então, seria o líder é presbítero também. E o texto usado no Novo Testamento para anciãos, para dirigir as igrejas, e Paulo diz para Tito, levantando anciãos em cada igreja, a referência ali realmente é presbíteros, pessoa de presbos, velho, né? Tem o neóteros, que é o novo, e o velho. Então, levante pessoas idosas, pessoas experientes, pessoas que tenham bagagem para dirigir as igrejas. Então, a nossa função é essa, nós trabalharemos vários assuntos, né? Ministério local da igreja, depois avivamento através de oração e jejum, mobilizando os crentes para o evangelismo, um plano de longo alcance para a igreja, depois falaremos de manuseio das finanças, formando uma equipe ministerial qualificada e dedicada, prioridades do ministério e do corpo de crentes, planejando o crescimento da igreja, a mudança do pastorado, a transição, e lidando com a transição e obtendo variedade no ministério do púlpito, por fim,
falaremos então sobre sermões, etc. Então vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.